Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 9ª reunião ordinária da 15ª Legislatura, realizada na data de hoje, 16 de março de 2020. Aos vereadores que se fazem presentes na sessão, vereador Silas Renato Antonietti, vereador Toninho, vereador Italiano, vereador José Francisco Capella, vereador Joaquim Antônio Costa Júnior, vereador Maurício Bruckveld e vereador Maurício da Costa. Os demais vereadores estão ausentes, mas creio que daqui a pouco estarão chegando na sessão. Solicito a leitura da ata da 8ª reunião ordinária. A ata da 8ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa ordinária anual, da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Penha, realizada em sua sede aos 9 dias do mês de março de 2020. Ausente o vereador Silas Renato Antonietti, presentes os demais senhores vereadores, havendo quórum legal. O excelentíssimo senhor presidente, em exercício, o vereador José Francisco Capella, cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, de acordo com o artigo 179 do Regimento Interno, com a leitura e votação da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, procedeu-se a leitura dos projetos, pareceres e proposições recebidas. Tramitaram as indicações número 81 e 92 do vereador José Francisco Capella, número 82 do vereador Joaquim Antônio Costa Júnior, número 83 e 84 do vereador Everaldo Dal Poço, número 85 e 86 da vereadora Maria Juraci Alexandrino, número 87 e 88 da vereadora Regiane Aparecida Severino, número 89 e 91 do vereador Maurício Olive Bruckveld, número 90 dos vereadores José Francisco Capella e Regiane Aparecida Severino. Requerimentos: número 11 2020 do vereador José Francisco Capella, votos de pesar aos familiares do ilustre senhor Lucenir Luiz Nori, em memória. Número 12/2020, do vereador Everaldo Dal Poço, votos de pesar aos familiares do ilustre senhor Eduardo Henrique da Silva, em memória. Pedidos de informação. Número 24/2020, dos vereadores Everaldo Dal Poço, Isaac Hamilton da Costa, Josué Francisco Capella, Joaquim Antônio Costa Júnior e Silas Renato Antonietti, solicitando diversas informações sobre o processo número 94/2009, com a licitação 48/2009, na modalidade pregão presencial, referente à tubulação da Rua Nereu de Assis. Número 25 de 2020, da vereadora Maria Juraci Alexandrino, referente à saúde da mulher, requerendo informações sobre exames de ultrassom e a possibilidade de mutirão para atender a demanda. Número 26 de 2020, do vereador Isaac Hamilton da Costa, solicitando se ocorre a fiscalização e cobrança de ISS sobre construtoras e incorporadoras de outras cidades que aqui virem a prestar serviço no referido imposto. Número 27, do vereador Maurício Olive Bruckveld, informações diversas sobre o Plano Municipal de Educação. Número 28, do vereador Luiz Américo Pereira, informações diversas sobre a obra de drenagem, estará sempre associado na Rua Nereu de Assis. Leitura do projeto de lei ordinária número 13/2020, do vereador Isaac Hamilton da Costa, que altera o caput do artigo 1º da Lei 1886, de 2002, que dispõe sobre atendimento prioritário da Rede Pública de Saúde de Penha. Leitura do projeto de lei ordinária número 14/2020, do vereador Everaldo Dal Poço, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Quilombo, AMAC. Leitura do projeto de lei ordinária número 15/2020, do vereador Luiz Américo Pereira, que dispõe sobre a transição administrativa entre governos no âmbito do Poder Executivo do município de Penha e da outras providências. Leitura do projeto de lei ordinária número 16/2020, do vereador Luiz Américo Pereira, que dispõe sobre a divulgação dos investimentos na infraestrutura da Rede Municipal de Educação. Leitura dos pareceres das comissões legislativas permanentes ao projeto de lei número 6/2020, do vereador Luiz Américo Pereira, que dispõe sobre a divulgação de listagem de medicamentos disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde. Leitura dos pareceres das comissões legislativas permanentes ao projeto de lei ordinário número 7/2020, da vereadora Regiane Aparecida Severino, que disciplina a instalação da faixa elevada para travessia de pedestres em frente às escolas do município e da outras providências. Fazendo-se presente, o presidente Isaac Hamilton da Costa passou o grande expediente de acordo com o artigo 180 do Regimento Interno, com o pronunciamento dos senhores vereadores. Fez uso da tribuna pelo tempo regimental a vereadora Maria Juraci Alexandrina, cumprimentou a todos, referindo-se à reivindicação dos moradores do bairro São Cristóvão, que clamam por tubos maiores e por pavimentação, registrando o efeito negativo da reprovação desta casa aos 20 milhões que possibilitaria esse trabalho em todo o município, citando municípios vizinhos que foram aprovados esse mesmo projeto que autoriza financiamento para tubulação e pavimentação. Nessas cidades, sim, serão realizadas obras de infraestrutura nas cidades e aqui em Penha terão que fechar mais a torneira para tentar implantar drenagem em algumas ruas, pois o projeto foi rejeitado, enfatizando que o interesse pessoal não deve ser maior que o interesse do povo e que neste parlamento deve-se ter compromisso com as pessoas. Em seguida, parabenizou o pescador Renato Ferrari, que em reunião com o prefeito e outros pescadores conseguiram o desassoreamento do rio Iriri.
Em seguida, manifestou-se em tribuna o vereador José Francisco Capella, parabenizou a líder comunitária do bairro São Cristóvão pela reivindicação de pavimentação e substituição de tubulação, promessa desta administração e também de outras. Neste momento, foi aparteado pelo vereador Everaldo Dal Poço, expondo sua preocupação de que esta reivindicação do povo de São Cristóvão não se torne também a reivindicação futura dos moradores da Nereu de Assis. O vereador Jesuel prosseguiu, cumprimentando nominalmente alguns visitantes, abordando o assunto Moto Carreiro, evento que teve alguma rejeição, mas que foi aplaudido por 60% da população, que movimentou a cidade neste último fim de semana nos comércios e pousadas. Encerrou informando que Itajaí foi contemplada pela Marinha do Brasil com a construção de fragatas, que gerará mais de 200 empregos. Pronunciando-se em tribuna, o vereador Luiz Américo Pereira, abordando a preocupação da vazão da água na tubulação da rua Nereu de Assis, o vereador Maurício da Costa informou que foi apresentado o projeto para os moradores em reunião feita anteriormente. O vereador Maurício, citando topografia, informando dados concretos da licitação feita para esta obra, em que consta tubos de 1 metro e de 1,5 metro de diâmetro. O vereador Luiz Américo prosseguiu afirmando que solicitou ao município documentos e informações referentes ao projeto da obra desta rua, ao seu trabalho de fiscalizar. O vereador Joaquim, à parte, disse não entender o projeto desta rua ser executado com tubos, sendo que, se fosse executado com dinheiro dos 20 milhões, seria com galeria. O vereador Luiz prosseguiu abordando a venda do marisco de cultivo e ostras, esta interrompida, impróprio para consumo. Está na hora da concessionária Águas de Penha e Prefeitura se unirem para resolver o saneamento básico, que afeta de diversas formas a nossa população. Em a parte, o vereador Jesuel fala do erro da coleta de amostras de água para análise, relatando que o CDL fez uma reunião com Águas de Penha na data de hoje, no momento desta reunião, impedindo a participação dos vereadores. Pronunciando-se em tribuna, a vereadora Regiane Aparecida Severino cumprimentou os presentes, dirigindo-se aos moradores do bairro São Cristóvão que reivindicam melhorias. Em seguida, em referência ao Dia Internacional da Mulher, discursou sobre a história das mulheres na sociedade, ressaltando as leis atuais em favor das mulheres. Sobre o Moto Carreiro, apesar das reclamações que recebeu, sabe da importância do evento, citando também o posicionamento da Prefeitura, estimulando os motoqueiros a boa conduta com o município que o está acolhendo. Mas precisamos também da atuação da Polícia Militar. Em a parte, a vereadora Maria Juraci afirmou que recebeu também bastante reclamações. O evento é do Parque Beto Carreiro, mas deve estar em parceria com o município para estar mais ordenado com Polícia Militar de Penha e Navegantes. Também, pois não temos muito policiamento. Falou sobre a entrega do gibi sobre os direitos da mulher que será feita nas escolas do município, pois por meio da educação que uma sociedade se transforma. A vereadora Regiane prosseguiu falando que muitas bombonas de água já vêm também com o Disque 180 contra a violência contra a mulher, e esta cartilha estará ensinando de forma muito pedagógica a conduta correta com as mulheres, e as crianças levarão esta campanha para suas famílias. Pela ordem, o vereador Joaquim cumprimentou o vice-prefeito Lindomar, sua esposa, e parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Em seguida, o vereador Everaldo Dal Poço registrou também sua mensagem parabenizando as mulheres. O presidente Isaac convidou a todos para a solenidade em homenagem às mulheres no dia 16 de março e, em seguida, passou-se a ordem do dia, artigo 182 do Regimento Interno, em discussão e votação única do projeto de lei número 6/2020 do vereador Luiz Américo Pereira, que dispõe sobre a divulgação de listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde. Foi aprovado por unanimidade dos presentes, com a ausência do vereador Silas Renato Antonietti. Discussão e votação única do projeto de lei número 7/2020 da vereadora Regiane Aparecida Severino, que disciplina a instalação da faixa elevada para a travessia de pedestres em frente às escolas do município e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, com a ausência do vereador Silas Renato Antonietti. Discussão e votação única o projeto de lei ordinário número 11/2020 da mesa diretora, que concede atualização de remuneração aos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo do município de Penha, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, com a ausência do vereador Silas Renato Antonietti. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião, convocando a próxima para o dia 16 do corrente, em seu horário habitual. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após a lei de aprovada, será assinada pelo senhor presidente e primeiro secretário. Plenário expedicionário tenente Milton Fonseca, 9 de março de 2020. Em discussão, a ata. Em votação. A ata da 8ª reunião está aprovada por unanimidade dos presentes, com a ausência do vereador Luiz Américo Pereira e vereadora Maria Juraci Alexandrino. Solicito a leitura dos expedientes recebidos. Justificativa do projeto de lei número 22/2020 do vereador Luiz Américo Pereira. Senhores vereadores, o patrimônio, seja material ou imaterial, é reflexo da identidade de um povo, representando tudo o que deve ser preservado, tombado, registrado, revitalizado, ou seja, tudo o que não deve ser esquecido. A Unesco define como patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural.
O patrimônio material é transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu ambiente, em sua interação com a natureza e de sua história, gerando sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. A pesca artesanal da captura do camarão sete barbas é denominada pesca de sol a sol, com o início das atividades ao amanhecer e encerramento antes do pôr do sol. É uma atividade passada de pai para filho e representa parte da cultura e história do nosso município de Penha. A partir de 1950, com o aumento das embarcações movidas por motor a óleo na frota camaroeira do município de Penha, ocorreu uma verdadeira revolução na pesca regional do camarão sete barba, incrementando as capturas de armação do tapocoró em 60% em relação aos anos anteriores. Atualmente, as comunidades pesqueiras vêm sofrendo diversos impactos, colocando em risco sua sobrevivência e a cultura açoriana. A situação dos pescadores artesanais é bem mais complexa e crítica. É uma questão de sobrevivência de toda uma classe trabalhadora e de seus familiares, pois as capturas são progressivamente mais escassas em safras cada vez mais curtas, que não lhes rendem o sustento anual. Durante 4 décadas, o camarão sete barbas foi a principal economia do município de Penha e ainda hoje é o principal recurso econômico da pesca artesanal. Hoje, em nosso município, aproximadamente 400 pescadores artesanais e 250 descascadeiros sobrevivem da captura do camarão sete barbas. A declaração da atividade como patrimônio cultural e material é de suma importância, que a Fundação Estadual de Cultura já vem declarando atividades semelhantes como patrimônio material em todo o litoral catarinense, dependendo somente dos requerimentos e solicitações regionais. Pela relevância desse projeto, contamos com a aprovação desta Casa. Plenário Expedicionário Tenente Milton Fonseca, 13 de março de 2020. Justificativa ao projeto de lei ordinária número 21 de 2020 do Poder Legislativo do vereador Luiz Américo Pereira. Essa propositura foi pensada após alguns munícipes procurarem este vereador quanto à preocupação com algumas obras e serviços públicos que estão sendo realizados em nossa cidade. Segundo um morador, ao questionar a demora de uma obra, o funcionário da empresa que estava realizando o serviço falou que ele fazia parte de uma empresa subcontratada e não saberia explicar o motivo da demora. A subcontratação é um instituto por meio do qual o contratado transfere uma obra ou serviço para ser executada por um terceiro, que é estranho ao contrato. Na realidade, esse terceiro executa o contrato em nome do contratado, o qual continua com todas as responsabilidades, tanto contratuais quanto legais. Não há transparência quanto às subcontratações, ficando os vereadores obstados de fiscalizar as obras e cobrar da empresa vencedora do certame, já que não se encontra no local da execução da obra e do serviço. A subcontratação, formalizada de qualquer forma, é às escuras, confronta com a possibilidade legal de fiscalização pelo Poder Legislativo. As subcontratações, aliás, além de contrárias à legislação por ferirem princípios basilares, constitucionais e administrativos, foram banalizadas de forma que o que deveria ser exceção e faculdade da administração é algo que vem se tornando cada vez mais comum, fazendo com que o verdadeiro licitante vencedor tenha um papel de coadjuvante no cumprimento contratual. Nesse sentido, o entendimento do TCU em verbis. Acórdão número 1733 de 2008, plenário. A possibilidade de subcontratação total do objeto abre a oportunidade para que o licitante vencedor passe a exercer apenas a função de intermediário na medida em que possuiria a faculdade de apontar as empresas que realizarão as obras. Presente autorização para subcontratação total do objeto, circunstâncias que afrontariam flagrantemente os princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, da supremacia do interesse público, da legalidade, isonomia, impessoalidade, economicidade, julgamento objetivo, dentre outros, além de acarretarem afronta ao dever geral de licitar. Outro aspecto que corrobora com o exposto é que os contratos administrativos são personalíssimos, não admitindo com isso a presença de um terceiro para a realização do objeto contratual. Com relação à iniciativa parlamentar para a matéria de licitação, tem-se que o poder de regulamentação não se restringe ao Poder Executivo, uma vez que determinado ato que infringe o princípio constitucional da eficiência do serviço público e do direito da fiscalização dos vereadores, tal assunto se insere no rol dos que podem ser disciplinados pelo Poder Legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 9.698 de 2014 do município de Maringá, que dispõe sobre a proibição da participação e licitação em celebração de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações, locações por empresas e seus sócios condenados em processos criminais transitados em julgado. Possibilidade, precedente, norma que contém preceitos de elevado interesse público, densificação do princípio da moralidade administrativa e da supremacia do interesse público de observância compulsória por todos os entes políticos, resguardo do interesse público do patrimônio do município e da futura execução do objeto contratual, iniciativa parlamentar, inconstitucionalidade formal afastada, inexistência de usurpação de competência privativa do chefe do Executivo, matéria que não se encontra expressamente prevista no texto constitucional, em procedência do pedido que se impõe. Inexiste violação do artigo 22 da Constituição Federal, pois a União compete a edição de normas gerais sobre licitação e contratações públicas, permitindo seus estados e municípios a edição de normas suplementar para adaptá-las à sua realidade, conforme já decidido pelo Superior Tribunal Federal. O
que possui amparo no artigo 17, inciso 2 da Constituição, sendo louvável a iniciativa do Legislativo local na edição desta norma que contempla relevantes preceitos éticos, concretiza princípios como a moralidade, supremacia do interesse público, de forma a prevenir eventuais lesões ao patrimônio do município e a gerência de recursos públicos. Conforme já decidido, a Câmara Municipal é a sede natural da elaboração de leis, sendo exceção aos casos que é vedada a iniciativa do processo legislativo pelos vereadores. Outro sim, a norma impugnada não dispõe sobre a criação, não modifica a estrutura e nem mesmo altera atribuições de secretarias, órgãos e administração municipal, mas busca impedir a contratação com o poder público por aqueles que tenham sido condenados pelo cometimento de crimes nelas especificados, entre elas malversação de recursos públicos, cuja matéria não se encontra elencada dentre as hipóteses de iniciativa privativa do Poder Executivo, razão pela qual não padece de inconstitucionalidade formal. No mesmo sentido, segundo se depreende do teor da decisão do TJ, assim como a DIN, o desembargador relator, acompanhando da forma unânime pelos demais integrantes do órgão especial, asseverou a competência dos vereadores para legislar sobre licitações e contratos. Pela grande relevância dessa propositura, peço o voto favorável aos nobres pares desta Casa. Plenário Peticionário Tenente Pinto Fonseca, 13 de março. Projeto de Lei número 20/2020 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Joaquim Antônio Costa Júnior. Trata-se do projeto de lei que tem como escopo alterar a extensão da Rua Evangélica, situada no bairro Gravatá, neste município, denominado oficialmente através de Lei 2.228, de 2008. Destarte, peço aos nobres pares desta Casa de Leis o voto favorável à propositura encomenda. Projeto de Lei 19/2020. Senhores vereadores, no âmbito da minha atuação como procuradora da mulher do município de Penha, atento para as necessidades que a comunidade feminina vivencia em rotina diária de seus lares, no desenvolvimento de seus empreendimentos, na luta contínua da garantia da respeitabilidade, independente da posição que ocupa e de seu real valor no meio social. Apesar de avanços obtidos a partir da Carta de 1988, que afastou medidas discriminatórias que, a pretexto de proteger o trabalho da mulher, contribuíam para a sua exclusão. A participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro ainda é desigual e enfrenta desafios como desigualdade salarial e menor participação em cargos de liderança. A política do empoderamento feminino pode ser definida como o processo em que a mulher se apropria do seu direito de existir na sociedade. Essa realização de seu papel no mundo engloba as várias partes da vida de uma mulher: profissional, familiar, conjugal e também a maneira como a mulher vê a si mesma e é vista pelos outros integrantes da sociedade. É estritamente necessário desenvolver ações de empoderamento significante, com isso estimular todas as frentes de atuação do sexo feminino com mais igualdade salarial e oportunidade no mercado de trabalho, proporcionando acesso igualitário à educação para ambos os gêneros, promovendo a educação familiar, que represente a mulher não apenas como dona de casa e sexo frágil, transmitindo valores de dignidade e integridade feminina, entre outras medidas. Faz-se necessário dar um basta às denominações de intuito discriminatório, sexual, abusivo, que seja de forma em palavras, quer seja em atos de discernimento entre sexo masculino e feminino no ambiente de trabalho, ou mesmo em simples atos de lazer, onde se vista sozinha um local público de lazer é taxado em variáveis denominações. Ou seja, o empoderamento feminino nada mais é do que a mulher agir, ser vista e ver a si mesma como parte importante, independente e igualitária da sociedade, sendo respeitada, valorizada e tendo os mesmos direitos assegurados em todas as esferas da sociedade. O empoderamento feminino é um termo que vem ganhando visibilidade nos últimos anos. Se antes as mulheres não tinham espaço para demonstrar seu total valor, hoje elas já provaram que podem atuar em áreas que eram dominadas pelos homens. Mesmo com o assunto em alta, no entanto, não é difícil encontrar ainda ambientes tradicionais e conservadores onde existem barreiras em relação à liberdade de escolha das mulheres. Ciente do papel das empresas para o crescimento das economias e para o desenvolvimento humano, a ONU Mulheres e o Pacto Global criaram os princípios de empoderamento das mulheres. Esses princípios ajudam as empresas e os governos a criarem, estimularem e fiscalizarem políticas de igualdade de gênero. Não se trata de colocar as mulheres acima dos homens, e sim garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, gratificações e responsabilidades independente do gênero. São eles: primeiro, estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível. Segundo, tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação. Terceiro, garantir a saúde, segurança e bem-estar a todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. Apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. Medir, documentar e publicar os progressos de empresa na promoção da igualdade de gênero. A última pesquisa nacional por amostra do domicílio no Brasil, PNAD, mostrou que as mulheres são 51,4% da população e respondem pelo sustento de 37,3% das famílias. O IBGE estima que elas ainda tenham, em média, 5 horas semanais de trabalho a mais que os homens, referentes aos trabalhos domésticos. Mesmo assim, ganham menos que os homens e ocupam menos posições de chefia.
Com esses dados, fica clara a desigualdade de gênero, sendo assim, se faz necessária a adoção de ações no sentido de alterar esse quadro de baixa participação feminina no mercado de trabalho. Nesse sentido, essa vereadora pede a colaboração dos nobres pares para a aprovação dessa propositura, que tem como finalidade estabelecer as diretrizes, normas gerais, bem como critérios básicos para assegurar, promover e proteger o exercício pleno em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas mulheres. Câmara de Vereadores de Penha, 11 de março, Maria Juraci Alexandrino, vereadora. Projeto de Lei número 18/2020 do Poder Legislativo, do vereador José Francisco Capella. A presente propositura vem corrigir uma grave distorção que vem tomando conta das ruas de Penha, o abandono dos cabos e fios soltos em postes após as empresas de energia, telefonia, TV a cabo, internet, dentre outras, realizarem reparos, trocas e substituições. Como sabemos, a existência desses fios soltos é altamente prejudicial para a sociedade, na medida em que eles são ótimos condutores de energia elétrica e podem facilmente eletrocutar um transeunte, levando inclusive à morte. A lei se baseia na própria Constituição Federal, que estabelece poder e dever aos municípios de legislar sobre matérias que dizem respeito ao seu ordenamento territorial. Além disso, também assegura o direito ao cidadão a viver em um ambiente ecologicamente equilibrado, livre de poluição visual ocasionada pela fiação solta, fragmentada, pendurada, amarrada e enrolada nos postes. Precisamos acabar com o excesso de fios soltos, amarrados, em desuso, para garantir mais segurança à população, amenizar o impacto visual ruim que prejudica a paisagem, além de evitar acidentes e assegurar a organização do espaço urbano. Por essas razões, solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto. Plenário expedicionário Tenente Milton Fonseca, 11 de março de 2020. Projeto de Lei número 17/2020. Este projeto tem o intuito de contribuir para a diminuição das amputações de membros inferiores de pacientes diabéticos, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida. Além disso, as ações preventivas reduzirão os gastos diretos e indiretos do Sistema Único de Saúde decorrentes da amputação. O diabetes mellitus é um distúrbio causado por falta absoluta ou relativa de insulina no organismo. Quando a insulina produzida no pâncreas se torna insuficiente, a absorção da glicose pelas células é dificultada e provoca a elevação dos seus níveis no sangue, cuja taxa normal em jejum é de 70 mg, 70 a 100, por 100 ml de sangue. Segundo a Associação Nacional de Assistência ao Diabético, diabetes é um dos mais graves problemas de saúde, pois é reconhecido que a principal causa de mortalidade no mundo são as doenças cardiovasculares, para as quais contribui com 40% dos casos. Um dos principais complicadores para os portadores do diabetes são as úlceras nos pés e as amputações, que representam 70% dos casos de amputação no Sistema Único de Saúde, sendo que um dos principais problemas enfrentados é o chamado pé diabético. A Organização Mundial de Saúde define o pé diabético da seguinte forma: situação de infecção, ulceração e também destruição dos tecidos profundos dos pés, associada a normalidades neurológicas, vários graus de doenças vasculares periféricas nos membros inferiores de pacientes com diabetes mellitus. Para a Organização Mundial da Saúde, não obstante no quadro descrito, o pé diabético ainda continua frequentemente diagnosticado e subdiagnosticado, subtratado, quando não totalmente esquecido. Solicito aos vereadores e vereadoras a aprovação do projeto de lei que institui o programa de prevenção de tratamento das úlceras crônicas e do pé diabético. Busca garantir a prevenção e diagnóstico ao tratamento de diversos tipos de lesões que o paciente diabético pode apresentar nos pés. Lembrando que serão desenvolvidos serviços de patologia aos pacientes diabéticos em datas e horários pré-agendados. Atividades educativas e campanhas de esclarecimento sobre a importância dos cuidados com os pés dos pacientes diabéticos. Câmara de Vereadores de Penha, 10 de março de 2020, vereador Maurício Olive Brockveld. Projeto de Lei número 4/2020, o qual dispõe sobre criação da Banda Municipal de Penha, BAMUP, e da outras providências, conforme justificativa a seguir exposta. A música é um fenômeno universal, que está presente na história de todos os povos e civilizações em todo o globo, desde a pré-história, desde os primórdios, faz parte do dia a dia das comunidades, se manifestando de diferentes maneiras em ritos, festas, celebrações das mais diversas. Na verdade, é praticamente impossível encontrar uma pessoa que não goste de ouvir, cantar ou dançar. Desde a mais tenra idade, vivenciamos muitas experiências ouvindo e cantando em casa e em outros lugares, com os mais diversos fins. Assim, a patente em todas as esferas da nossa sociedade que a música tem um papel primordial como forma de lazer e socialização das pessoas, pois ela cria e reforça laços sociais e vínculos afetivos. Além disso, a música exerce um relevante papel na formação cultural das pessoas por meio de repasse de ideias, informações e conceitos, servindo para o aprimoramento do aprendizado. A criação da Banda Municipal não é só de cunho profissional, mas educativo e cultural, visando melhorar a integração entre as comunidades através da organização de ações musicais. A banda musical irá resgatar valores culturais brasileiros em apresentações que visem devolver a musicalidade nas praças, parques e outros pontos públicos do município. É de amplo conhecimento que a vivência musical possibilitará o trabalho das emoções, o desenvolvimento e resgate da autoestima e da sensibilidade, da disciplina, da percepção auditiva, da sociabilidade e valorizará os dons apresentados para a musicalização.
contribuindo fortemente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A música é uma prática social que institui instância privilegiada de socialização, onde é possível exercitar as capacidades de ouvir, compreender e respeitar o outro. A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso 5, assim consagra. Artigo 23. A competência comum da União dos Municípios, Distrito Federal e Estados. Inciso 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Estudos e pesquisas mostram que a aprendizagem musical contribui para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, emocional e afetivo e principalmente para a construção de valores pessoais e sociais das crianças, jovens e adultos. Se configura como veículo privilegiado para se alcançar muitas outras finalidades educacionais almejadas. A atuação da banda municipal será uma referência dentro da nossa comunidade, por isso não podemos deixar para o segundo plano. Neste intento, faço o presente projeto de lei. Diante do exposto, clamo aos senhores vereadores referido projeto para ser apreciado, votado e aprovado. Na certeza do pronto atendimento de Vossa Excelência, escolho a oportunidade para reiterar protestos de mais autoestima e elevada consideração. Atenciosamente, Penha, 30 de janeiro de 2020, Aquiles José Schneider da Costa, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 2, 2020, o qual dispõe sobre a criação e estruturação do Conselho Municipal de Cultura de Penha e da outras providências, conforme justificativa a seguir exposta. O Conselho Municipal de Cultura é o órgão que institucionaliza a relação da administração pública municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura, participando da elaboração e fiscalização das políticas culturais. O presente projeto de lei visa adequar suas estruturas e funcionamento à Fundação Municipal Cultural. Vale ressaltar a importância do referido Conselho no sentido de colaborar, promover e participar da política cultural do município de Penha, reconhecendo como órgão responsável pelo diálogo permanente com a comunidade, desenvolvendo e fiscalizando ações em conjunto com a Fundação Municipal Cultural que sejam inclusivas, inovadoras, que preservem o patrimônio cultural e garantam a democratização e acesso aos bens culturais de Penha. Diante do exposto, clamo aos senhores vereadores para que o referido projeto seja apreciado, votado e aprovado em regime de urgência. Na certeza do pronto atendimento de Vossas Excelências, escolho a oportunidade para reiterar protestos de mais alta estima e elevada consideração. Atenciosamente, Penha, 17 de janeiro de 2020, Aquiles José Schneider da Costa, Prefeito. Mensagem explicativa. Submetemos a elevada consideração da Vossa Excelência e demais vereadores o incluso projeto que visa autorizar o repasse financeiro à entidade e Associação Cultural Beneficente e Assistencial dos Pescadores do Gravatá, APEG, no valor de R$100 mil. A Associação Cultural Beneficente e Assistencial dos Pescadores do Gravatá é a única entidade que realiza a Festa dos Pescadores do Gravatá nos termos do artigo 1º, parágrafo único de seu estatuto, exatos 26 anos, sendo esta a 27ª edição. A festividade é aberta a toda a população, evento cultural que reúne pescadores do município de Penha, divulgando a cultura local, gastronomia, pesca e história dos pescadores. Os eventos realizados anteriormente sempre foram um grande sucesso por visitantes de diversos municípios que vieram prestigiar o evento, que conta com estrutura adequada e segurança na festividade. Diante do exposto, na certeza do pronto atendimento de Vossas Excelências, solicitamos a apreciação do projeto de lei em regime de urgência, aproveitando a oportunidade para reiterar protestos de mais alta estima e elevada consideração. Penha, 13 de março de 2020, Aquiles José Schneider da Costa, Prefeito. Ele disse que o Aquiles não ganha assim. Família? As proposições serão encaminhadas para seus devidos trâmites. Antes de encerrar a sessão, gostaria de registrar a presença dos amigos que vêm prestigiar aqui o amigo Chapolin, o Gerinho, também o Avis, o Alessandro, o Gisiel, o Bruno, que é a esposa do vereador italiano, a Rosângela, a esposa do vereador Joaquim, a Silvana, também a Leonela, lá do bairro Gravatá, também o nosso amigo Marquinhos e a sua esposa, também a dona Isonete, que trabalha na educação do nosso município, e o amigo Renato Ferrari. Que Deus abençoe a todos vocês. O seu Ademir, Deus abençoe. Nada mais a constar, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, devido à sessão solene em homenagem às mulheres, hoje às 20 horas. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 23 de março de 2020, segunda-feira, às 19 horas.